E aí, gente boa! Meu nome é Gustavo, estamos aqui nesse Estúdio Cozinha, abrindo o apetite de vocês para o conhecimento. Nesse vídeo vamos finalizar o conteúdo sobre o estudo da urina, conversando sobre a sedimentoscopia, que é a análise microscópica dos elementos presentes ou não na urina. Espero que vocês aproveitem muito o conteúdo desse canal. Esse é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas. É importante que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho para maiores notificações e façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, toca-lhe pau nesse vídeo! Bom, gente, o exame microscópico da urina tem a finalidade de detectar e identificar a presença de materiais insolúveis na urina. O sangue, os rins, o trato urinário, contaminação externa, todos eles contribuem para a presença de elementos figurados na urina. Esses elementos são, basicamente, hemácias, leucócitos, cilindros, células epiteliais, bactérias, leveduras, parasitas, muco, espermatozoides, cristais e alguns artefatos. Como alguns desses elementos não têm significado clínico, como os espermatozoides, e outros são considerados normais, a normalidade vai ser quando eles estiverem presentes em quantidade muito grande. O exame microscópico da urina é a parte menos padronizada e também a mais demorada do exame de urina. Sua utilidade tem sido objeto de discussão desde 1936, quando um conhecido nefrologista, Dr. Henry Christians, afirmou que, abre aspas, é impossível diagnosticar com segurança durante a vida as alterações anatômicas que ocorrem nos rins e que serão encontradas depois da morte. Fecha aspas. O exame microscópio é um auxiliar valioso no diagnóstico, isso a gente tem certeza, né? A metodologia que a gente utiliza é a seguinte: utilizando não um sistema comercializado, a gente recomenda que os laboratórios adotem uma metodologia semelhante à que segue. Primeiro, as amostras devem ser examinadas enquanto recente ou adequadamente conservadas. Os elementos figurados, como hemácias, leucócitos, cilindros e alinos, desintegram-se rapidamente, principalmente numa urina mais alcalina. Depois, a gente centrifuga uma quantidade padronizada de urina, geralmente em torno de 10 a 15 ml num tubo cônico. Isso vai fornecer um volume suficiente para se obter uma amostra representativa dos elementos presentes na urina. E a velocidade de centrifugação. E também o tempo, né? A velocidade e o tempo em que a amostra vai ser centrifugada deve ser compatível. Compatível com o quê? Com manter a amostra íntegra, né? E conseguir um bom sedimento. Então a amostra é centrifugada por 5 minutos, com uma força centrífuga relativa de 400, para produzir, então, um sedimento com possibilidade mínima de danos nos elementos figurados, mas com bastante material sedimentado. Para corrigir as diferenças, então, no diâmetro de cruzeta de centrifugação, a gente usa a força centrífuga relativa e não a rotações por minuto. Ou seja, para a gente padronizar que todas as centrífugas façam o sedimento da mesma forma, se usa então força centrífuga relativa. O valor da RPM normalmente é mostrado no tacômetro da centrífuga, né? Aquela agulhinha ali, né? E ele pode ser convertido em força centrífuga relativa usando-se ou tabelas existentes em alguns manuais, como essa que está aqui ao lado, ou a fórmula, né? A fórmula seria força centrífuga relativa é igual a 1,118 vezes 10 na menos 5, vezes o raio em centímetro, vezes a RPM ao quadrado.
A gente deve ficar com uma quantidade uniforme de urina no final, geralmente cerca de 500 microlitros ou 1 ml, no tubo após a centrifugação, para ser ressuspendido o sedimento. E depois se transfere uma gota do sedimento ressuspendido para uma lâmina de microscópio, que vai ser recoberta com uma lamínula. A gota que a gente colocar deve ser de um tamanho uniforme, né, suficientemente pequena para não transbordar, e o excesso de fluido, né, pode fazer com que o sedimento saia da área de visualização quando a gente colocar a lamínula. Existem lâminas padronizadas para sedimentoscopia urinária. Elas, obviamente, agregam mais qualidade e mais custo. O procedimento que eu vou falar aqui é para uma lâmina chamada Cassel. Depois de obter o sedimento, né, a gente coleta uma pequena quantidade desse material com uma pipeta Pasteur e preenche um poço disponível na lâmina. Com uma ampliação de 100 vezes, a gente vai pesquisar os campos de 18 círculos. A gente vai colocar a lâmina, então, num aumento de 40 vezes, o microscópio, desculpe, num aumento de 40 vezes, e vai observar um círculo por vez. Vai determinar o número médio de elementos por círculo. E vai multiplicar esse número médio por 1000. Ou seja, são 9 círculos, a gente multiplica a média dos elementos por 1000 e vai ter os elementos celulares presentes em 1 ml de urina. Se a lâmina tiver poucos elementos presentes, a gente pode, de repente, ler 18 círculos, né, já que existem esses 18 círculos. Tá? Faz a média e multiplica por 1000, e, de novo, a gente vai ter os elementos celulares presentes em 1 ml de urina. A maneira como o exame microscópico é feito, né, deve ser constante e deve compreender a observação de um número suficiente de campos em pequeno aumento e de grande aumento. A lâmina é examinada primeiramente em pequeno aumento, para se detectar cilindros e ver a composição geral do sedimento. Quando forem encontrados elementos que necessitem de identificação, né, passa-se para o grande aumento. Os cilindros costumam se localizar mais perto das bordas da lamínula, por isso também se recomenda percorrer com pequeno aumento todo o perímetro da lamínula ou pelo menos uns 10 campos dessa área. Devem ser feitas também observações com grande aumento de pelo menos 10 campos e de preferência 20. Quando se usa a microscopia de iluminação direta, a gente deve tomar o cuidado para reduzir a quantidade de luz, porque muitos componentes do sedimento têm um índice de refringência muito semelhante à urina. E se a gente deixar uma luz muito forte, a focalização fica difícil e a gente pode não identificar esses elementos. Os resultados, então, devem ser registrados como média de campos examinados. A terminologia usada pode variar de laboratório para laboratório, mas deve ser constante no mesmo laboratório. Tipo hemácias, leucócitos, células epiteliais e cristais. São registrados como número por campo de grande aumento. Os cilindros como número por campo de pequeno aumento. E os outros elementos como uma cruz, duas cruzes, 3 ou 4 cruzes. Ou em termos correspondentes, tipo raro, poucos, muitos e agrupados. A expressão incontáveis pode ser usada quando forem vistas quantidades muito grandes de células e cristais. Os cilindros e as células epiteliais também devem ser identificados quanto ao tipo. A microscopia ela tem que estar bem relacionada com os achados físicos e bioquímicos para assegurar uma precisão de resultado. Então, as amostras cujos resultados não baterem com os da tira urinária, por exemplo, elas devem ser reanalisadas, né, para ver se houve algum erro técnico ou de transcrição. Vamos ver os componentes do sedimento. O sedimento urinário normal
pode conter vários elementos figurados, até mesmo presença de números de elementos comumente considerados patológicos, como hemácias, leucócitos, cilindros, que dependendo do valor pode ser normal, como dependendo do valor podem ser realmente patológicos. Do mesmo modo, muitas urinas não contêm nada mais que células epiteliais ou filamento de muco. Então a primeira que a gente está vendo aí na foto ao lado são as hemácias. A presença de hemácias na urina está muito associada à lesão na membrana glomerular ou lesão vascular do trato geniturinário. O número de células presentes também ajuda a determinar ou dar pelo menos uma ideia dessa extensão renal. A presença de grande quantidade de hemácia está frequentemente associada a uma glomerulonefrite, mas também pode ser vista em outras condições, como alguma infecção aguda, alguma reação tóxica, imunológica, algumas doenças malignas, distúrbios circulatórios, né, que podem ter rompimento ou integridade capilar renal, até mesmo no cálculo renal, né? Então, a observação de uma hematúria microscópica pode ser essencial ao diagnóstico de alguma dessas patologias, tá? A presença não só de hemácia, mas também como cilindros e hialinos granulares ou hemáticos, também pode ocorrer depois de exercício físico intenso. Essas anormalidades, né, no momento que o indivíduo entra no repouso, elas tendem a desaparecer. Então, as hemácias aparecem na urina como discos incolores, com um diâmetro aproximado de 7 microns. Tá? E a gente pode dizer que de todos os elementos do sedimento, as hemácias são os que mais provocam dificuldade no reconhecimento. Pelo fato de serem pequenas, de não terem estruturas características e terem variações no tamanho também, devido muitas vezes a outros componentes da urina. Uma urina concentrada, as células vão se encolher e podem muitas vezes parecer inclinadas, ao passo que na urina alcalina elas podem inchar e lisar, liberando só a hemoglobina e permanecendo muitas vezes só a membrana. Então as hemácias são muitas vezes também confundidas com leveduras, com gotículas de óleo, né? Mas a gente tem que lembrar que levedura normalmente tem um brotamento, né? E gotícula de óleo são muito mais arredondadas e com uma refringência muito mais alta, né? Então quando a gente fica mexendo no micrométrico do microscópio, né, focalizando de cima para baixo, fica mais fácil identificar a gotícula de óleo. Outro elemento são os leucócitos. Geralmente a gente encontra menos de 5 leucócitos por campo, de grande aumento. Embora os leucócitos, assim como as hemácias, podem estar numa urina em decorrência de um trauma glomerular ou capilar, eles também são capazes de migrar de forma ameboide, através dos tecidos, para locais de inflamação ou infecção. Então, o número de leucócitos na urina vai ser chamado de piúria, e indica, então, a infecção ou inflamação no sistema geniturinário. As infecções bacterianas, que compreendem pielonefrite, cistite, prostatite e uretrite, são causas muito frequentes de piúria. E ela está presente também em algumas infecções não bacterianas. Por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico e alguns tumores apresentam leucócitos sem ser um caso de infecção. Os leucócitos são maiores que as hemácias, medem quase que o dobro do tamanho, são em torno de 12 microns, e são mais facilmente observados e identificados porque eles têm um núcleo, né, que pode ser lobulado ou não, e tem granulações citoplasmáticas. As células epiteliais. É comum se encontrar células epiteliais na urina, já que elas provêm dos tecidos de revestimento do sistema geniturinário. A menos que estejam presentes em grande número ou em formas anormais, elas simplesmente representam uma descamação normal de células velhas. A gente vê pelo menos 3 tipos de células epiteliais na urina, classificados de acordo com seu local de origem dentro do sistema geniturinário. As células escamosas, como essas aqui do lado, são as mais frequentes
e as menos significativas das células epiteliais. Provém do revestimento da uretra, da vagina, de porções inferiores da uretra masculina e feminina. Podem ser vistos números maiores dessas células em urinas de homens e mulheres que não fizeram o jato médio ou não fizeram uma sepsia adequada. E as células escamosas são normalmente grandes, com muito citoplasma, são irregulares e um núcleo central com o tamanho aproximado de uma hemácia. Em geral, elas são anotadas, na verdade, né, descritas como raras, poucas, muitas e agrupadas. As células epiteliais transicionais ou caudadas originam-se da pelve renal, ou às vezes também da bexiga, da porção superior da uretra. São menores que as escamosas, são redondas ou em forma de pera e também tem um núcleo central. Como as células escamosas, assim como as epiteliais transicionais, raramente têm importância patológica, elas só vão realmente significar alguma coisa quando tiverem com a morfologia alterada ou então num número muito grande. E aí a gente deve pegar essa amostra de urina, levar para um laboratório de citologia, né, e solicitar uma possível pesquisa de carcinoma renal. As células dos túbulos renais. Essas são as mais importantes das células epiteliais, porque o achado de numerosas ou elevadas células dos túbulos renais pode indicar uma necrose tubular. E elas são particularmente importantes no transplante renal, no caso da rejeição do enxerto. O seu aparecimento acompanha também condições de causas de lesão tubular renal, que pode também ser a pielonefrite, né, ou reações tóxicas, ou algumas infecções virais. Essas células elas são redondas, ligeiramente um pouco maior que leucócitos, e distingue-se pela presença de um núcleo redondo. Né? O que elas também têm de característica é que, quando ocorre a passagem de lipídios pela membrana glomerular, como no caso de uma nefrose lipídica, as células dos túbulos renais absorvem esses lipídios e ficam altamente refringentes. Vamos ver alguns cilindros. Né? Quem são os cilindros? Os cilindros basicamente são os únicos elementos exclusivamente renais, né, encontrados no sedimento urinário. Eles vão se formar principalmente no interior da luz do túbulo contornado distal e do duto coletor, e propiciam uma visão microscópica das condições do interior do néfron. Suas formas são, obviamente, representativas da luz do túbulo e consistem geralmente em lados paralelos e extremidades arredondadas, mas podem ser um pouco enrugados ou contornados, dependendo do tempo que estiveram dentro dos tubos coletores. E isso a gente chama da idade do cilindro. A largura do cilindro também pode ser determinada pela área de formação. Os cilindros formados nos dutos coletores são muito mais largos que aqueles que vieram provenientes dos túbulos e representam também, muitas vezes, a êxtase externa do fluxo urinário. Os cilindros que ficam mais tempo nos túbulos urinários é que tem uma êxtase mais diminuída, e aqueles que aparecem com mais frequência, muitas vezes pode ser por uma êxtase de fluxo urinário de maior intensidade. A formação de cilindros na junção da alça ascendente de Henle e do túbulo contornado distal pode produzir estruturas com extremidade afilada. Esses elementos a gente dá o nome de cilindroide, mas eles têm o mesmo significado clínico dos cilindros. E a presença de cilindros na urina a gente chama de cilindrúria.
O principal componente formador de um cilindro é uma proteína que a gente já falou no vídeo anterior, a Tan-Horsfall. É uma glicoproteína excretada pelas células dos túbulos renais. Então, várias condições como pH baixo, grande concentração de solutos, baixa velocidade do fluxo urinário foram associadas às formações dos cilindros. O primeiro que nós vamos falar vai ser o cilindro hialino, esse da fotinho aí de cima. Tá? Os cilindros mais frequentes são os cilindros hialinos. Eles constituem quase que inteiramente, ou são constituídos quase que inteiramente pela proteína de Tan-Horsfall. A presença de 0 a 2 desses cilindros por campo de pequeno aumento é considerado normal, assim como o achado de quantidade elevada após um exercício físico intenso, uma desidratação, uma exposição ao calor ou um estresse emocional. Quando patológicos, o seu número aumenta principalmente na glomerulonefrite, na pielonefrite e na doença renal crônica, assim como em alguns casos também na insuficiência cardíaca congestiva. Os cilindros hialinos mostram-se incolores no sedimento, eles têm um índice de refringência semelhante ao da urina, portanto, de novo, né, eles podem passar despercebidos se tiver muita luminosidade. Tá? E a morfologia dos cilindros hialinos é variada, eles constituem de formas normais, alguns enrugados e os contorcidos. O enrugamento e a contorção parece ocorrer quando o cilindro é um pouco mais velho. Os cilindros hemáticos. Né? Os cilindros celulares podem conter hemácias, leucócitos, células epiteliais. A presença de cilindros celulares geralmente indica uma séria doença renal, embora tenham sido já achados cilindros hemáticos em indivíduos sadios após uma participação em alguns esportes mais violentos. Enquanto o achado de hemácias na urina indica sangramento de alguma área do trato geniturinário, a presença de cilindro hemático é muito mais específica, porque mostra um sangramento proveniente do interior do néfron. Os cilindros hemáticos estão mais associados principalmente a uma glomerulonefrite, contudo, qualquer condição que lese os glomérulos, né, os túbulos ou os capilares renais, também pode causar o aparecimento de cilindros hemáticos. Eles são facilmente reconhecidos por uma refringência diferenciada. Eles têm uma cor que varia do amarelo ao marrom, né, e contêm células claramente discerníveis e fortemente agrupadas à matriz proteica. Agora vamos ver um pouco dos cilindros leucocitários. Né? O aparecimento de cilindros leucocitários na urina significa uma coisa, né? Infecção ou inflamação no interior do néfron. E são observados com mais frequência numa pielonefrite, mas pode ocorrer em qualquer situação que cause inflamação do néfron, acompanhado também dos cilindros hemáticos na glomerulonefrite. Os cilindros leucocitários são refringentes, apresentam grânulos e, a menos que tenham começado já a sua desintegração, a gente vai conseguir ver os núcleos multilobulados dos leucócitos. A presença de cilindros leucocitários, né, indica a necessidade de realizar muitas vezes cultura bacteriana. Então, na pielonefrite aguda, são vistos cilindros bacterianos que contêm bacilos revestidos de anticorpos, tanto no interior da matriz proteica quanto ligados à sua superfície, assim como cilindros mistos de células e bactérias. Os cilindros de células epiteliais. Quando uma lesão tubular estiver presente, as células são facilmente removidas do túbulo durante o desligamento do cilindro e aparecem os verdadeiros cilindros de células epiteliais na urina. Pode-se encontrar um pedaço de tecido tubular ligado ao cilindro. Os cilindros de células epiteliais são muitas vezes observados em conjunto com os cilindros de hemácias e leucócitos, pois tanto a glomerulonefrite quanto a pielonefrite produzem uma lesão tubular. Eles podem ser distinguidos dos cilindros leucocitários pela presença do núcleo central redondo e são muito mais gordinhos, como a gente poderia dizer. Os cilindros granulares.
O aparecimento de um cilindro granular grosseiro e fino no sedimento urinário geralmente é considerado como representativo da desintegração dos cilindros celulares, que permanecem nos túbulos como resultado de uma êxtase urinária. Cilindros sérios. Acreditava-se antes que representavam a desintegração final dos cilindros celulares, mas a microscopia eletrônica de varredura revelou que esses cilindros representam um estágio avançado de um cilindro de hialina. O exame da ultraestrutura da superfície mostra a presença de placas rompidas de proteína superficial que recobrem uma matriz proteica fibrilar. Então, os cilindros sérios são refringentes, têm uma estrutura rígida. E essa falta de flexibilidade provoca a fragmentação quando eles passam pelos túbulos. O último cilindro que nós vamos falar são os cilindros adiposos, né? É outro produto de desintegração de cilindro celular. O cilindro adiposo ele é produzido pela decomposição dos cilindros de células epiteliais que têm corpos adiposos. As células do epitélio tubular renal absorvem lipídios, que entram nos túbulos através dos glomérulos. Então, quando essas células que contêm lipídios se ligam ao cilindro e sua desintegração ocorre, produz o cilindro adiposo. Eles são bem refringentes, contêm gotículas de gordura na cor amarelo castanho. Outro elemento do sedimento urinário são as bactérias. Normalmente a urina não tem bactéria. Entretanto, se as amostras não forem colhidas em condições estéreis, pode ocorrer uma contaminação bacteriana que não tem significado clínico, tá? As amostras que ficarem à temperatura ambiente por muito tempo também podem conter quantidades detectáveis de bactérias que representam nada mais, nada menos que multiplicação dos organismos contaminantes. A maioria dos laboratórios registra a presença de bactérias só quando essas forem observadas em amostras colhidas recentemente em conjunto com leucócitos. As leveduras, geralmente Candida albicans, podem ser observadas na urina de pacientes com diabetes mellitus e de mulheres com candidíase vaginal. São facilmente confundidas com hemácias e devem ser observadas atentamente quanto à presença de formas de brotamento. O parasita encontrado com maior frequência na urina é o Trichomonas vaginalis, por contaminação com secreções vaginais. Esse organismo é flagelado, sendo facilmente identificado pelo seu movimento rápido e errôneo no campo microscópico. Contudo, quando não se move, ele pode parecer um leucócito. O muco é um material proteico produzido por glândulas, células epiteliais do trato geniturinário. Não é considerado clinicamente significativo. Sua aparência microscópica é de estruturas filamentosas com baixo índice de refração, exigindo observação em luz de baixa intensidade. A gente deve tomar um cuidado para não confundir os grumos mucosos com cilindros hialinos. Geralmente, a diferenciação pode ser feita pela observação da aparência irregular dos filamentos de muco. Outros elementos que a gente vai ver são os cristais. Esses são encontrados com frequência na urina. Embora raramente eles tenham algum significado clínico, a gente deve fazer a identificação para garantia de que eles não representam anormalidade. Os cristais são formados pela precipitação de sais na urina, submetidos a alterações do pH ou na temperatura ou na concentração. Os sais precipitados aparecem na urina na forma de cristais verdadeiros ou de material amorfo, que também é incluído na categoria de cristais urinários. Então a gente tem cristais de urina ácida e cristais de urina alcalina. Vamos começar falando desses de urina ácida. E o cristal mais comumente encontrado nesse tipo de urina são os uratos, constituído por ácido úrico, urato amorfo e urato de sódio. Microscopicamente, todos os cristais de urato se mostram amarelo a castanho avermelhado, sendo os únicos cristais normais encontrados em urina ácida que têm cor.
Os cristais de ácido úrico apresentam-se em várias formas, inclusive placas rômbicas, rosetas, cunhas e agulhas. A identificação é mais bem feita pela cor do que pela forma. Os cristais de ácido úrico mostram uma birrefringência com luz polarizada, ou seja, duas cores, né, quando a gente utiliza luz polarizada. Na leucemia, são observados níveis acentuados de cristais de ácido úrico. E pacientes que tenham sido submetidos à quimioterapia ou que tenham gota, também. Como o nome indica, o urato amorfo é constituído por grânulos amarelo-castanhos, contendo muitas vezes grumos que podem ser confundidos com cilindros granulares. Quando presentes em grande quantidade, muitas vezes podem transmitir à urina uma cor macroscópica. Os cristais de oxalato de cálcio também são encontrados com frequência na urina ácida, mas podem ser ouvidos também na urina neutra e às vezes raramente numa urina alcalina. E em sua forma clássica, são facilmente reconhecidos como octaedros incolores, parecidos como envelopes e também parecidos como a sinaleira do Jeep. Agora vocês vão ficar pensando nisso, né? Contudo, também pode ocorrer as formas de alter e oval. Os cristais de oxalato de cálcio ocorrem em pessoas que ingerem alimentos com grande teor de ácido oxálico e na intoxicação com produtos químicos, sendo também observado em pessoas geneticamente suscetíveis que ingerem grandes doses de ácido ascórbico. Na urina alcalina, a maioria dos cristais observados é formado por fosfatos, como o fosfato triplo, o fosfato amorfo, o fosfato de cálcio. Os cristais de fosfato triplo são provavelmente os de identificação mais fácil, uma vez que, em sua forma usual, eles são prismas incolores, denominados tampas de caixão. Muitas vezes são vistos em grande quantidade nas amostras que ficaram à temperatura ambiente por várias horas. Assim como os uratos amorfos, os fosfatos amorfos têm aparência granular. Quando presente em grande quantidade, também podem produzir uma turvação branca macroscópica. Os cristais de fosfato de cálcio não são encontrados com frequência e são incolores. Eles têm forma de prismas finos, placas ou agulhas. Quando encontrado numa urina neutra, eles podem ser confundidos também com cristais anormais de sulfonamida. Entretanto, os cristais de fosfato de cálcio são solúveis no ácido acético e as sulfonamidas não. Outros cristais normais associados à urina alcalina são o biurato de amônio e o carbonato de cálcio. Como os cristais de urato, os cristais de biurato de amônio também têm cor castanha amarelada e são frequentemente descritos como, abre aspas, uma maçã espinhenta, fecha aspas, devido à sua aparência de uma esfera recoberta por espículas. Os cristais de carbonato de cálcio são pequenos, incolores, com forma de alter ou de esfera, porém também podem ocorrer grumos semelhantes aos fosfatos amorfos e dá para distinguir. Se a gente colocar uma pequena quantidade de ácido acético, eles devem formar gás. A gente tem também os chamados cristais anormais, né? Os mais importantes são cistina, colesterol, leucina e tirosina. A maioria dos cristais anormais tem formas características, também sendo encontrados em urina neutra ou ácida. O cristal de cistina aparece como placa hexagonal incolor, como as placas de palha da rua. São encontrados em pessoas que herdaram um erro metabólico que impede a reabsorção da cistina pelo túbulo contornado proximal. Os cristais de colesterol raramente são visíveis, mas quando observados, têm uma aparência muitíssimo característica,
parecendo-se como uma placa retangular com uma chanfrura em um ou mais cantos. Os cristais de leucina aparecem como esferas castanho-amarelados que contêm círculos concêntricos com estriações radiais. E os cristais de tirosina se parecem com bainhas de agulhas finas e raramente são vistos em doenças graves do fígado. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.